Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 4º ano do Ensino Fundamental. Então, vamos para a nossa aula de hoje, crianças. A nossa aula de hoje, o tema é Língua, Identidade e Cultura. E aí, vocês estão animados para a nossa aula de hoje? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos ao nosso desafio anterior. É muito importante a realização dos desafios para que vocês fixem os conteúdos que são transmitidos aqui. Vamos lá, crianças? O desafio anterior era o seguinte: assinale um X na alternativa que caracteriza um causo. Quem é que lembra o que é um causo? Eu vou dar só uma dica. O causo é uma história. Talvez você já até tenha escutado alguma história de alguém e não sabia exatamente o significado. O causo é uma história que é transmitida oralmente, de forma tradicional. E será que vocês marcaram a opção correta? Letra A, são de tradição oral. Letra B, vivências da vida real. Ou letra C, seminário. Vamos ver se vocês acertaram. Chaminézinho disse que acertou. Vamos lá. Olha aí quem marcou opção A, são de tradição oral. Muito bem, você acertou. Vamos lá. A nossa aula de hoje vamos falar sobre língua, identidade e cultura. Essas palavras, elas estão interligadas. É muito importante sabermos definir o que é a língua, o que é a identidade e o que é a cultura, certo? Uma está segmentada com a outra. A língua é justamente um instrumento da fala. A identidade, vamos conversar mais à frente, que pode ser considerada como a identidade terrena. A cultura, que a gente vai falar um pouco sobre as questões históricas da nossa língua, a questão da influência das línguas africanas também na nossa língua brasileira. Então, esse mês também, além de conversarmos sobre esse assunto, estamos também vivenciando a questão da representatividade, a questão da valorização, do protagonismo, certo? Da consciência. Então, vamos lá. Da questão da diversidade, de respeitar o próximo, independente da cor. Vamos lá. Quando a gente fala de língua, como eu falei, é um instrumento de comunicação. E esse instrumento de comunicação é composto por regras gramaticais. Eles são enunciados. E a língua também é importante ressaltar que ela possui um caráter social. Então, é muito importante sabermos a definição, tanto de língua quanto de linguagem. Língua é instrumento de comunicação, linguagem, quando a gente se refere à questão da linguagem verbal, não verbal, quando a gente se refere à questão de determinado grupo. Até aí, tudo bem, crianças? Vamos lá. Agora, vamos definir a identidade, ela está completamente interligada com a cultura. As três. Melhor dizer, antes de mais nada, vale lembrar que a identidade cultural é um conceito muito abordado nas últimas décadas. No entanto, ela sempre existiu, ou seja, desde os primórdios. A interação social entre os seres humanos, que fez surgir justamente as diversas culturas, costumes, tradições. E esse mês de novembro, no dia 20, estamos comemorando a Consciência Negra. Então, diante desse assunto e do nosso conteúdo de língua portuguesa, eu trouxe hoje para vocês a importância de valorizarmos a nossa identidade terrena, a nossa cultura, a nossa língua e também perceber, quase que não sai, as influências que nós herdamos das línguas indígenas e também das línguas africanas. Mas o que é cultura, professora? A cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, como eu falei anteriormente, de costumes de determinado grupo
social e ela é passada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, diante desse assunto de língua, cultura e identidade, eu trouxe para vocês alguns termos de origem africana. Talvez alguns desses termos vocês já até conheçam. Dengo, por exemplo, quando alguém diz assim, a criança está com dengo, quer dizer que a criança está manhosa. Vocês sabiam que a palavra dengo é uma palavra de origem africana, que segundo os dicionários significa lamentação infantil, manha, meiguice. Contudo, ela é uma palavra de origem africana, muito usada atualmente no Congo, na Angola e também em Moçambique. Beleza até aí? Cafuné. Quem aqui gosta de cafuné? Vocês gostam de cafuné? Vocês que estão me assistindo aí em casa? Acredito que sim. O cafuné, ele significa acariciar, coçar a cabeça, né? Ele também é do quindumbo, que vem da palavra cafuné, e é também uma palavra de origem africana. Caçula. Caçula é o irmão mais novo, ou seja, o último da família, certo? Fubá. Quem aqui gosta daquele cuscuz, do amarelinho? Todo mundo gosta, eu tomo de amarelinha também. Vamos lá. Fuba, né, da língua banta do quimbungo, também de origem africana, é uma farinha feita de milho e arroz, certo? E eram base da alimentação dos africanos e afro-brasileiros. E nós sabemos que hoje vários pratos e quitutes são preparados com ingredientes, sendo o bolo de fubá, o mais querido entre os brasileiros. Temos o cachimbo. O cachimbo também é uma palavra de origem africana, que ela define um instrumento utilizado para fumar. Beleza até aí? Vamos lá. E eu trouxe para vocês, em comemoração a esse mês e a consciência negra, uma história muito bonita. Essa história é a história Meu Crespo é de Rainha. É uma história de representatividade. É uma história em que a personagem principal, a protagonista, é o protagonismo, vejam aí, o protagonismo literário negro, escrito por Bell Hooks, ilustração de Chris Rasca e a tradução de Nina Risse. E este livro, ele foi publicado pela editora Boitatá. Vamos lá. E eu trouxe alguns trechos desse livro e eu vou perguntar a vocês no final da leitura qual é o gênero desse texto. Será que vocês irão acertar? Já estudamos esse gênero aqui. Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce, macio como algodão, pétala de flor ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo, amarrado com pompom cortado, bem curtinho. Percebemos aí nesse texto a valorização da ancestralidade, a valorização de meninas brasileiras que com seus diversos tipos de cabelos, encaracolados, afros, a questão de respeitar as diferenças. E eu trouxe para vocês hoje também um desafio. Mas antes do desafio, vocês gostaram dessa história, Meu Crespo é de Rainha? Então é uma história muito bonita. Óbvio, não deu para ler toda a história aqui para vocês. Mas é muito importante quem tiver a oportunidade de ler esse livro, ler. É um livro lindo, que valoriza a cultura, certo? Afro-brasileira. Beleza? A questão dos nossos cabelos, a valorização de você se reconhecer e se orgulhar pelo que é. Independente da cor, do cabelo, do tamanho. Beleza até aí? E este livro, ele tem um gênero textual. E esse gênero textual, deu para perceber, começa com P. Quem aí de casa vai acertar? Poema. Percebe que o texto, ele também tem um pouco de rima. E eu trouxe para vocês agora um desafio, finalizando nossa aula de hoje. Pesquise 5 palavras de origem africana.
Grave um vídeo lendo as palavras e os seus significados. Poste nas redes sociais e marque @Educação Paulista. E aí, crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Não esqueçam de realizar o desafio. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe um provérbio africano que diz assim: conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!